Horizonte. Isso a gente sabe, né? Enfim, vou deixar que ele conte um pouquinho da história, conte um pouquinho do que se passou lá na fazenda. E eu acho que é muito interessante para troca de experiência. Acho que nós vamos ter um dia fantástico nesse sentido de aprendizado, e mais do que aprendizado, troca de experiências, de perspectivas de fazendas diferentes. Né? A gente já teve a perspectiva da Miriam, vamos escutar um pouco o Gustavo, mais tarde nosso amigo Odrion. Então vamos ter diferentes visões do manejo de fazendas com ordenha robotizada. Então vamos passar para o Gustavo, que ele tome conta aqui agora. Eu fico feliz de meus filhos e os netos dar o seguimento que aquele eu comecei com meu pai. Meu pai veio da Holanda com 7 anos e eu nasci logo depois, ele tinha uns 28 anos e a alegria foi de berço, né? Então, desde o comecinho, meu pai sempre já incentivava a gente estar na luta, né? Na luta do dia a dia, porque ele sempre já falava, vai ficar para vocês. E eu sempre falando para meus filhos, o meu recebido do meu pai, eu vou deixar para vocês. E eu mandei eles para as outras fazendas vizinhas, né? Dei carrossel, dei robô, sala de ordenha. E daí que eles foram numa propriedade de robótica, eles voltaram de tarde, eu já vi até o sorriso deles, ó, é isso que nós queremos, é a robótica. Então daí conversando com o Tolói, compramos as primeiras 2 robótica de ordenha. Gostamos muito do robô porque ele dá mais informações sobre a vaca. E na nossa rotina, como a gente trabalha com muitos setores, é tudo focado na gente, então a gente, uma hora está aqui, uma hora está lá, ou a gente não consegue às vezes acompanhar as informações conforme elas vão acontecendo. O robô registra tudo isso e a gente gostou que essas informações, depois do final do dia nós chegava, olhava as informações, não, amanhã nós damos essas responsabilidades para o funcionário e daí a gente vai aprimorando e com as informações que ele vai retornando a gente vai melhorando os resultados. Então eu acho que desse sobrecarrega um pouco o a fazer que você tinha que estar em cima, né? Então hoje você já fica mais focado no robô, ele trabalha por si próprio, né? Então precisa de poucas pessoas para fazer ela manejar, né? Quando a gente começou a ordenha robótica, a gente começou com 2 robôs. Foram robôs que a gente conversou com a Delara Val e a gente colocou esses 2 primeiros e era só eu e meu irmão que trabalhavam com ele diariamente. Daí depois que foi crescendo o número e a quantidade de robô, a gente foi tentando passar as informações para os funcionários também trabalhar com ele. E agora que nós estamos com 9 robôs, vamos dizer, tem que colocar responsabilidade um pouco neles para trocar esse negócio junto com nós. Né? E a parte do bezerreiro era o nosso gargalo. Daí sentamos e conversamos com os filhos, falamos, nós vamos ter que fazer um bezerreiro novo. E como nós começamos a fazer o bezerreiro, já pensamos, vamos botar um robozinho que amamenta esses bezerros também. E ali partiu. Olá, um bom dia a todos. Como o André já falou, meu nome é Gustavo de Boer. Algum de vocês eu já estou reconhecendo, mas eu vou contar um pouco sobre como é a nossa história com o robô, como que é a história da nossa família com a pecuária leiteira e como que a gente tem trabalhado com ele nesses 2 para 3 anos que nós estamos lidando com a parte da ordenha robótica. Aqui está eu com a minha família, esse é meu irmão do meio, esse é meu irmão mais novo, meus pais e o meu avô. Eu e meus irmãos somos da 4ª geração da nossa família, que está ligada diretamente com a pecuária leiteira. O meu avô veio com o meu bisavô da Holanda, e daí eles começaram a propriedade, só que antigamente era bem diferente, era no Baldelpé, como a Miriam comentou, tudo.
E o meu avô, ele fala que várias vezes ele tinha vaca e ele sempre foi uma pessoa de fazer muito rolo de terra, com vaca, com caminhonete. Então, ele falava que tinha dia que ele tirava 20 vacas de leite, outro dia ele não precisava tirar leite, porque ele trocou as 20 vacas num pedaço de terra. Então, é um estilo nosso de trabalhar, que a gente sempre não teve muito esse apego, mas a gente sempre gostou de tirar leite, mas essa visão que ele teve lá atrás possibilitou a gente de estar como a gente está hoje. A nossa propriedade é composta por vários barracões. Esse aqui é o barracão que a gente iniciou o robô, que tem hoje 3 módulos, mas começamos com 2. Esse aqui é o que nós temos mais 6 robôs. E aqui são os outros barracões com vaca. Hoje a nossa sala convencional se localiza aqui junto com a sala do tanque. Aqui é onde localiza nossas vacas secas. Aqui a gente está fazendo uma nova sala de ordenha. E aqui as nossas vacas de tratamento de mastite ou antibiótico. E aqui é o nosso pré-parto, e aqui são as vacas que não estão no robô, que ainda tem uma parcela de vacas que não tem espaço na ordenha robótica. Como que a gente começou? Eu com meu irmão e meu pai era um pouco naquela questão tinha uma pandemia vindo pela frente. Nossa sala de ordenha estava muito sufocada, é uma sala de ordenha de mais de 10 anos naquela época, e nós estávamos num dilema de o que vamos fazer? Vamos entrar numa pandemia, desembolsar um grande valor para fazer uma rotatória, uma sala nova, a gente não sabe o que vem pela frente, porque quando começou uma pandemia, o primeiro mês já foi uma queda alta no preço do leite, e nós ficamos naquele impasse de tipo, o que nós temos que fazer, né, para passar essa pandemia da forma mais segura possível. Daí, como meu pai comentou no vídeo, nós fomos visitar algumas fazendas, tudo, e surgiu a ideia de, por que não ordenha robótica, né? Nós conversamos com 3 empresas que têm a parte do robô, e a Delaval, na época, foi a que ofereceu a melhor possibilidade para a gente. Eles ofereceram a gente, não, o Tolé falou, viu, eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu vou pôr 2 robôs aí, vocês pagam um valor mensal de aluguel na modalidade de leasing ali. Se vocês não gostarem, nós tira e nós faz outra coisa. E se vocês gostarem, nós negociamos o crescimento dessa propriedade. Daí eu com meu irmão visitamos o Armando, e eu gostamos muito da forma que o Armando gerencia a propriedade, tudo, e nós falamos, nossa, é essa forma que a gente quer trabalhar. Porque o nosso modelo de negócio, a gente toma muito para si, assim. Então, vamos dizer, eu, meu pai, meu irmão, a minha mãe, o meu outro irmão está começando agora, mas com o tempo ele vai entrar em alguma atividade, mas a gente gerencia tudo e todo mundo reporta a gente, né? Então, a gente... Alô? Foi. A gente sempre está como gerente ou encarregado das atividades. Daí nós colocamos esses 2 robôs num compost. No início ia muito bem o compost. Tipo, naquela época que nós estávamos no verão, nós startamos em fevereiro de 2021, se não me engano. E é muito bem no verão, tudo, o compost estava indo muito bem. Daí chegou uma época que o compost começou a dar errado. E a gente sabe que às vezes as coisas na fazenda não dão sempre certo, e a nossa região é uma região que tem muita chuva e também muito vento. Então, mesmo nós fazendo reposição, fazendo tudo manejo de cama, o compost estava se tornando um desafio, porque enquanto ele estava bem, ele produzia muito, dava pouca mastite e beneficiava bastante as vacas na questão do conforto, porque de uma certa forma o compost é o que elas mais gostam. Só que gerou outros pontos que, quando começava a época de chuva e vento, molhava muito o compost e a gente não conseguia trabalhar dentro dele. Começava a formar, tipo, como se fosse uma lama, assim, e dificultava a movimentação das vacas. E isso na ordenha robótica era muito importante. Então nós resolvemos mudar todo o projeto,
nós resolvemos mudar quando chegou os 6 robôs, que daí nós deslocamos todos esses animais lá para baixo para ajudar a ensinar os outros animais. E resolvemos mudar para um lote com 3 robôs. Nós incluímos o 9º robô, que ele está aqui, e mudamos para freestyle. E a gente gostou muito desse design porque ele também veio com uma proposta que nós estava pensando que era, a gente precisa de um lote, de um barracão, que a gente possa treinar essas vacas sem que elas se sintam pressionadas. Que um ponto que a gente sempre tem no robô ali é, nós temos sempre está trabalhando com 55, 60, 65 vacas, 70 em alguns casos, e quando vem uma novilha nova, ou às vezes uma vaca que não aprendeu, é muito difícil treinar ela quando você não tem uma estação de treinamento, porque as outras vacas competem com ela. Ela se sente ameaçada, vamos dizer, ela não aprende da forma que ela tinha que aprender. Por isso que a gente fez um lote de pós-parto com o robô. Qual que é a ideia desse lote de pós-parto? É trabalhar com em torno de 40 a 45 animais por robô, com uma alimentação na pista mais fraca e ração com de 3 a 4 quilos em alguns casos, e eu disposto de duas vezes o trato, 10 empurradas com uma máquina Bobcat, né? Por que a gente opta por menos vacas no robô? Que a gente acreditou o seguinte, a forma que eu identifico se ela está aprendendo é se ela vai mais de 3 vezes por dia. Então vamos dizer, o pessoal está lá manejando 3 vezes por dia todas as vacas novas, nas primeiras semanas tudo. E quando ela faz 4, 5, 6, 7 ordenhas por dia no pós-parto, quer dizer que ela está tranquila e ela se adaptou no sistema. Daí eu consigo mover ela para o lote de baixo. E isso ajuda bastante, só que eu não conseguiria fazer isso com 60, 65 vacas por robô. Por isso a gente dispõe menos vacas no robô para beneficiar esse tempo ocioso. Então esses robôs do meu pós-parto, eles tiram 2.000, às vezes nem 2.000 litros de leite por dia, porque não é o propósito dele ser uma máquina de produzir o máximo de eficiência do robô. É um lote para você adaptar a vaca para lá embaixo ela seguir o fluxo no sistema e produzir o que elas têm que produzir. Daí aqui contando um pouco mais sobre o manejo, um pós-parto ideal, pelo que a gente estuda, tudo é em torno de 20, 21 dias o pós-parto. Eu tento trabalhar um pouco diferente, também é um manejo recente, a gente está há pelo menos no máximo 6 meses com esse manejo de pós-parto, por conta de que nós iniciamos esse nono robô agora faz pouco tempo, foi no meio do ano ali que nós conseguimos iniciar esse nono robô. Daí como um barracão que ele cabe 180 vacas, então eu não consigo deixar só 21 a vaca até 21 dias, eu preciso colocar um pouco mais de vaca. Então, como o robô ele pode fornecer 2 a 4, 6 quilos de ração, conforme o Pedroso falou, nós conseguimos mantê-las um pouco mais de tempo e mesmo assim não prejudicar o pós-parto dela. Agora, falando sobre as primíparas, elas são muito fáceis de adaptar. No começo é muito difícil, porque o susto delas é mais com a ordenha, não é nem com a questão do robô. Elas geralmente coiceiam porque tem dificuldade, então o que é o ponto-chave aqui? As pessoas que adaptam essas novilhas, os nossos trabalhadores que trabalham com nós lá, a gente tem muito foco de tomem cuidado muito quando essa novilha vai fazer a primeira ordenha. A primeira, segunda, terceira ordenha. Por quê? Porque em alguns casos, se você traumatiza muito ela nesse começo, ela não vai se adaptar. Ou ela não faz 2 ordenhas, ela tem muito medo de entrar no robô de volta. E isso, para você tirar esse mau costume, leva tempo e isso desgasta. Então, o principal cuidado nessas novilhas é as primeiras 3 ordenhas. Eu falo, perde um pouco mais de tempo, fica com ela a ordenha inteira. Ela entrou no robô. O robô, ele já por automático, ele já vai colocar o pré-dip para fazer a limpeza dos tetos. Eu falo para eles, não, põe no manual, espera ela se acalmar, começar a comer ração, passa a mão na perna dela, põe para fazer o pré-dip. Fez dip, ela começou a coicear, espera mais um pouco, faz um carinho, tudo. Daí vai colocando, passa a mão no ombro dela, na barriga dela, ela vai se tranquilizando. Depois disso, quando você pega e continua para a próxima etapa da lavagem, tudo, ela já está mais tranquila,
às vezes na segunda ou terceira ordenha você só acompanha por rotina, mas às vezes ela já se adapta ou ela mesma vem sozinha porque ela não se traumatizou e ela gostou do jeito que o robô trata ela naquele momento. Agora, comentando sobre um pouco as múltiplas, é umas vacas que levam um pouco mais de tempo, porque elas são acostumadas que alguém sempre busque elas por dentro. Então elas são meio preguiçosas, ela precisa daquele estímulo de alguém chegar nela e falar, viu, tá na hora de ordenhar, vamos. E para tirar essa mania delas é um pouco complicado. Mesmo que você ensine da mesma forma que as novilhas, elas estão lá esperando. Vai dar 10 horas, 11 horas, 12 horas, em alguns casos até 15 horas sem ordenhar, elas estão tranquilas lá porque elas acham que alguém vai buscar elas. E de certa forma você tem que educar elas. Você tem que deixar às vezes ela um pouco mais de tempo lá, nesse primeiro momento, para elas poder perder esse costume. A ração ajuda muito nesse ponto, porque dela ver a ração lá, teve até caso que eu comentei com o pessoal de Laval que tinha uma vaca que eu ensinei ela na segunda, na terça-feira ela tentou entrar 100 vezes no robô. Ela passava, corria, o portão de seleção não deixava, ela passava de volta, eu acho que numa hora lá foi 40 vezes que ela ficava correndo no barracão, desesperada para comer ração. E isso o portão de seleção ajudou, porque senão ela ia prejudicar outras vacas, tudo, mas ela acabou se adaptando depois. Ela não faz mais isso, graças a Deus. Em média, as múltiplas, pelo que eu vejo, assim, elas levam uns 15 dias a 30 dias para se adaptar. Acima disso, ela não melhora muito mais o desempenho dela. Tipo, com 30 dias ela tá fazendo 2 ordenhas e meia, 2 ordenhas por dia, ela não vai melhorar muito mais que isso para 6 meses, 8 meses. Porque ela entendeu que aquilo é o ideal para ela. Daí depois dessa adaptação, a gente só dá prioridade para buscar os animais atrasados acima de 3 ordenhas. Tipo, daí já busca e já coloca ele na estação. Um foco que a gente dá um pouco, eu prefiro não trabalhar muito com buscar vaca atrasada. A gente trabalhava bastante antes de puxar, vermelhava a vaca, já buscava. Ficava atrasada, buscava. Só que a gente mudou o conceito de tirar as vacas que mesmo fazendo pós-parto, como é algo que a gente está trabalhando faz 6 meses, ainda é muito curto para saber, quando às vezes a vaca ela se adapta e vai para um barracão de baixo, que é o barracão novo que eu vou mostrar o design ali, ela mesmo assim demora os dias para se adaptar no design, porque querendo ou não, ela que nem voltando aqui, ele é um sentido horário, então vamos dizer, anti-horário. Ela vem por aqui, passa os portões de coisa, aqui ficam os coxos de água, ela passa aqui, entra na sala de espera e segue esse sentido. Tem lotes que o sentido é contrário. Então isso prejudica um pouco ela se adaptar na primeiras 3 dias até ela entender onde que fica cada coisa, porque ela vem com essa questão que ela tem que sempre rodar assim. E daí se eu vai num dos lotes que tem que rodar diferente, ela demora um pouco mais para entender. Esse aqui é o meu barracão de pós-parto. O que a gente priorizou nele? A gente fez 2 filas de duplas de cama e como a gente fez do zero, ele específico para robô, a gente colocou bastante largura de corredor. Eu vejo que é muito determinante isso, porque, que nem nas imagens que você vai ver do meu outro barracão, ele não dá a impressão que tem vacas atrapalhando o fluxo. Que esse é um ponto ideal para o robô. Você ter a vaca poder se movimentar livremente sem que atrapalhe o fluxo. Porque geralmente perto do portão aqui, nas outras situações ficava muita vaca em volta aqui, e daí uma nova que queria passar, ela tinha medo ou receio, porque ela não é dominante, de empurrar as vacas para entrar no portão e para poder ordenhar. Então quando você tem uma largura de corredor bem espaçada, você beneficia esse fluxo aí que não prejudica principalmente os animais mais novos. Aqui a gente tem, que nem eu comentei, os coxos de água. Então, vamos recapitular aqui. O design que a gente fez, aqui é a pista de comida. Então, vamos dizer, aqui tem os portões que são os finger gates, que eles bloqueiam um sentido do animal. Então, vamos dizer, a vaca que está aqui, ela não pode passar para cá para acessar a pista de comida. Ela tem que dar a volta pelo portão para poder ordenhar, para daí vir para cá, ou se ela já ordenhou, ela vai direto aqui. Então ela sempre tem que seguir esse fluxo. Então a gente tem
umas pequenas camas que é cama e comida, e ele tem cama e água. Aqui tem bastante coxa de água para elas beber água. Aqui na sala de espera também a gente viu a necessidade, principalmente dos animais que ficam um pouco mais de tempo ali, principalmente no calor, de colocar coxa de água. Daqui é os coxos de água que comentei e a sala de espera. Nesse barracão eu fiz ela bem ampla, assim, não precisava desse tamanho de sala de espera. Ele na imagem talvez não pareça, mas cabe bastante animais aqui que não tem necessidade. Às vezes eles ficam mais tempo que devia por lugar ser muito amplo. E aqui são os 3 robôs, né? Aqui mostrando que a gente tem um sistema de limpeza aqui que a gente fez do zero, que daí, como foi, tipo, um ponto que eu priorizo para quem... eu tô pensando em pôr robô. Visita bastante fazenda. A gente visitou a fazenda do Andrion, eu visitei o Armando, visitei umas outras propriedades quando a gente foi no Chile, e surgiu ideias que, na verdade, eu pensei, nossa, se eu tivesse tido essa ideia na hora que eu fiz o meu projeto do zero, eu não precisava fazer tantas atividades manuais. Tipo, eu botava um sistema desse aqui com cisterna, que a água já... a gente, na época não tinha... Essa água da chuva ia direto para nossa fossa. Agora, pelo menos, ela carrega um pouco do esterco, e a gente não tem essa atividade tanto manual. Então, é um ponto que eu falo para todo mundo que põe um robô. Converse comigo, converse com o Armando, com o Visit e outras propriedades, para você poder tirar um pouco de cada propriedade, ver o que vai encaixar para você ter o melhor design e principalmente que as pessoas que trabalham na operação, você ou outros funcionários, não precisam fazer tantas atividades manuais. Daí esse aqui é o segundo barracão, que é o que a gente colocou 6 robôs. Depois que a gente colocou esses 6 robôs, a gente desativou aquele outro módulo com 2 robôs lá, para poder modificar ele para freestyle. E o que a gente fez foi o seguinte, como o robô ele possibilita você ter vacas de início de lactação, média e final de lactação, tudo no mesmo lote, com produções totalmente variadas, eu conversando com meu pai, a gente decidiu priorizar por idade de animais e tamanho. Por que isso? Porque elas já se conhecem, então vamos dizer, elas cresceram juntos, isso ajuda muito na relação delas de não brigarem e não ter aqueles problemas de dominância de vaca bater com outra vaca que acaba machucando e às vezes elas se quebram e a gente tem que descartar por consequência. E também outro ponto foi o seguinte, as camas a gente tem com o robô para evitar manejo de você ter que fazer manejo de cama, de tirar o esterco da cama, que às vezes acontece eventualmente delas estercarem e urinarem nas camas. A gente faz um design de cama que não prejudique, como é tudo do mesmo tamanho, elas deitam bem confortável, elas cagam e urinam fora da cama na pista, e isso diminui muito o manejo de a pessoa ter que passar tirando esterco da cama para elas eventualmente não pegar mastite. Tanto que nesse barracão aqui, que é só as primíparas, que elas são do tamanho, eu cheguei a ter meses que ficou 4 meses sem dar mastite. Coisa que eu nem esperava num manejo normal, porque você não conseguia configurar a cama. Se deixava muito apertada, a vaca grande ficava para fora. Se deixava muito espaçada, a novilha cagava dentro da cama e acabava pegando mastite por causa da exposição. Então isso ajudou muito nessa questão do manejo. Então a gente dispõe de comas. Aqui é a primeira cria, aqui é primeira e segunda cria, pelo volume de animais conseguimos botar nos 2 lados. Esse lado aqui também tem uma segunda cria atrasada. Então vamos dizer que elas não têm, elas são tamanho menor, tudo, então elas se adaptam nesse mesmo lado do barracão. Aqui já são segunda e terceira cria, que são animais que já são numa estatura mais, elas são maiores, então a gente já tem uma configuração diferente de tamanho para elas deitarem, e aqui são os animais bem mais velhos, que a gente considera são as vacas maiores que a gente tem, que tem mais perfil de disposição, que a gente antigamente trabalhava com isso. Como que a gente faz a disposição das vacas lá? Nós temos em torno de 55, 65 vacas por robô.
Isso aqui, a gente só torna isso possível aqui de 65 até 70, chega em alguns casos, por causa do lote de pós-parto. Então, vamos dizer, elas já são vacas adaptadas, elas chegam aqui, que elas já sabem ordenhar tudo, então você consegue encaixar elas na rotina e não prejudicar o desenvolvimento dela dentro do robô nas ordenhas. Então, a gente consegue ter números muito bons, com bastante número de animais com robô, chegando a bater... Teve um robô que eu fiquei semanas com 3.200 de quilos de leite por robô, coisa que eu não conseguia antes. Eu chegava no 3.000 e voltava um pouco, chegava no 3.000 e voltava um pouco. E depois que a gente fez esse ajuste de manejo, possibilitou um robô chegar na máxima eficiência dele. Daqui é o que eu comentei, dos animais... do lote 1 e 2 são animais em desenvolvimento e 3 e 4 são animais mais velhos. O conceito que a gente usa de nutrição é muito parecido com o que o Pedroso falou, de manter uma pista que possibilita, se ela comer o mínimo de ração, vamos dizer que ela consuma zero, ela produzir 38 litros, com o restante no robô, elas conseguem produzir mais. Aqui tá 3, 4 quilos no robô, mas é uma média. Hoje a média subiu bastante, porque a gente fez uns ajustes na nossa dieta, e aqui a gente está com média de 5 quilos de ração por animal. Então tem animais que chegam a comer 9, 10 quilos e tem animais que comem 2, 3 quilos. Outro ponto-chave que também o Pedroso comentou, que a gente viu bastante, é a aproximação de comida. A gente faz 2 vezes o trato. É um manejo nosso que sempre optou por fazer e sempre gosta por causa da velocidade que a gente consegue fazer isso. E a gente adquiriu nesse ano um OptiDuo, que ele faz as empurradas automáticas. Além disso, a gente faz 2 empurradas com a Bobcat. Por que a gente faz essas 2 empurradas com a Bobcat? Porque no nosso horário de disposição de trato, ele pode variar um pouco por causa de diversas situações. O cara precisa fazer uma revisão na máquina, ou ele atrasou por algum outro motivo, então eu deixo um espaço bem maior, sem empurrar perto do trato, que daí ele faz o primeiro trato na pista, e daí o rapaz da Bobcat um pouco antes de ir embora dá aquela primeira empurrada. Daí quando ele não tá aqui, o OptiDuo faz o serviço. E como ele já faz nos outros barracões que a gente não tem um OptiDuo, porque é uma aquisição recente nossa, a gente tá estudando colocar em outros barracões, mas é algo mais para frente, ele já pega, como ele tem que passar para aquele corredor do barracão para acessar, quer ver? Ele tem que passar por esse corredor para acessar esse lote aqui para empurrar, então ele já passa empurrando, empurra esse aqui e volta empurrando, então não prejudica nada, vamos dizer, eu não gasto com a mão de obra dele para fazer essa atividade. Daí o manejo semanalmente eu vejo os animais que se adaptaram, com base naquela estatística que eu vejo que eles fizeram mais de 4 ordenhas, estão comendo ração bem, a produção está subindo, daí eu pego e organizo para eles dividindo nos lotes conforme tamanho e tudo. Outro ponto que eu comentei um pouco mais cedo ali sobre os animais atrasados. A gente dá prioridade para esses animais que ficam na sala de espera. Porque os animais que não estão na sala de espera e estão atrasados, ou eles estão deitados ou eles estão comendo. Eles não ficam meio perdidos lá. Então, quando eles estão na sala de espera sem fazer nada lá, às vezes estão passando calor, prejudica, às vezes eles querem ir embora, mas alguma outra vaca assustou ela para entrar no robô, então a gente dá prioridade para tirar esses animais da sala de espera e colocar no robô. E para depois buscar as vacas mais atrasadas. O pé de luva a gente tem feito 2 vezes por dia. É um fator muito importante porque a gente tem as camas de areia. Então, vamos dizer, a gente precisa... É um pouco mais desafiador as camas de areia dentro do robô, porque tem manejos que você tem que tomar um pouco mais de precaução, porque com a serragem até não tem esses problemas de desgaste de casco tão intensivo. Algumas partes do robô você tem que checar diariamente, porque o robô, que ele não é uma máquina, então você está trabalhando com a eficiência de uma máquina junto com a eficiência do animal, a eficiência das pessoas, então muitas janelas que podem fazer você perder eficiência. E a reprodução, a gente está
no lote 1 e 2 ali com HN100 e o lote 3 e 4 com protocolo e palpação normal. O HN100, alguns de vocês já sabem, outros não, é um laboratório que ele possibilita medir os níveis hormonais da vaca para detectar se ela está no cio, se ela está prenha, se ela está em anesto, se ela está prestes a sofrer um aborto. Então você consegue ter nesse laboratório você saber como ela está sem enxergar ela. Então o que ele possibilitou para a gente aqui foi, em alguns casos, como a vaca, que nem a Miriam comentou, elas ficam muito mais tranquilas, muito mais à vontade no robô, elas não dão aquele pico de cio intenso, que elas ficam pulando e ficam rodeando umas às outras. Às vezes elas estão no cio e estão quietas, e você não enxerga isso. E com o HN100 ele mede o nível e você enxerga no programa lá, não, subiu lá, ela tá no cio. Então vamos lá fechar para ver. E ele é bem assertivo. Tipo, no começo a gente desconfiava bem dessa ferramenta. Comentava com o pessoal do Laval, não, será que funciona, não sei o que, será que ele não é? E daí colocava, tipo, eu tenho um veterinário na propriedade também, colocava o veterinário e ele para fazer o diagnóstico de vaca, e a taxa de erro dos dois foi meio parecida. Foi, tipo, 3, 4%. Mas eu acredito que é por perca embrionária, não por, ele errou o diagnóstico. Daí é um ponto que está ajudando bastante a gente nesse manejo. A gente utiliza só nas novilhas de primeira cria e tudo, porque é onde, vamos dizer, como a gente está querendo melhorar nosso desenvolvimento genético, a gente tem que focar tudo que possível nesses animais que são os mais desenvolvidos geneticamente. Então a gente resolveu botar essa ferramenta nesse lote, porque é o que vai ajudar no nosso crescimento. E a gente trabalha com uma pequena parte dos animais no protocolo, porque apesar da ferramenta ser muito boa e dar os alertas de cio tudo, só que, vamos dizer, a vaca está em anesto. Então, vamos dizer, se ele está em anesto, eu tenho que fazer um manejo de protocolo para tirar ela do anesto e poder continuar com a reprodução dela. Então, ele não exclui essa parte do protocolo. Ele ajuda muito, você diminui consideravelmente o uso do protocolo, mas você não exclui 100% essa parte do protocolo. E o lote 3 e 4 é só protocolo e população normal, como todo mundo faz na propriedade. Aqui é um pouco do design. Aqui é onde a gente dispõe o pé de luve. E eu fiz bastante teste com esse pé de luve móvel aqui para saber o melhor lugar para dispor ele. E a gente chegou na conclusão que é na saída do robô. Porque se a gente colocar... vamos dizer, se a gente colocar na entrada do portão de seleção, ele prejudica muito na parte que ela... vamos dizer, ela passa muito mais vezes que o considerável. Daí você acaba tendo que fazer muito mais vezes o pé de luve do que o necessário. Quando você põe na saída do robô, ele limita que aquela vaca passe no máximo 4 vezes ali no pé de luve, fazendo que ele dure muito mais, evitando desperdício. Daqui é um pouco à disposição, nós temos 3, e as formas que eles trabalham é assim. Esse robô da direita ele é exclusivamente desse lote, e o da esquerda aqui é desse lote. No meio aqui a imagem não tem uma qualidade tão boa para a gente ver, mas ele tem 2 portões aqui que eles fazem que essa vaca possa empurrar esses portões e acessar o do meio, e essa aqui também. Então eles funcionam uma forma de um portão bobo ou portão solto, que isso beneficia para você conseguir dispor nisso. Senão eu tinha que fazer um repartimento num lote para poder ficar, vamos dizer, 130, 140 vacas aqui, 60 aqui, ficava desproporcional. Mas com essa parte dos portões, ele ajuda muito no manejo. Porque outro ponto bastante que eles ajudou esses portões na forma que a gente trabalha com os dados. Que o robô ele te dá diversos alertas, assim, de questão de mastite, alimentação, produção. Então vamos dizer, o robô identificou que uma vaca baixou a produção. Como eu tenho o portão dessa forma e ela tem que, vamos dizer, a vaca que está aqui, ela passa aqui, cai na ordenha, ela tem que passar no portão de volta para cair na pista de alimentação.
O fato de eu ter esse portão disposto aqui me ajudou muito na questão de manejo de forma automatizada. Se essa vaca entra na ordenha, identificou uma machita e ela está doente, ela sai, como ela tem que passar para comer, o portão identifica, o robô comunica com o portão que ela está doente e tem que ser separada por causa do jeito que a gente configura na coisa, e ele fecha ela para uma área de separação aqui. Então o pessoal que está fazendo as atividades aqui, se ele vê uma vaca separada, ele sabe que tem alguma coisa de errado, tem aquela vaca. Então, às vezes você... por isso que eu falo sobre aquela questão de você visitar muitas propriedades, porque senão, vamos dizer, a vaca pega, se separa aqui, às vezes você tem que correr atrás da vaca. E quando a propriedade começa a ficar muito grande, isso começa se tornando muito perca de tempo. Às vezes você tem pessoa para ficar buscando vaca no meio do lote. E isso ele já beneficia e já fecha para você. Daí faz os manejos. Se for meio recente, ela não... Porque ele também pode separar antes do ordenho. Então, esse outro ponto, ela tá no cio, já coloca ela tá no cio, insemina e já libera pelo esse corredor de preferência aqui pro robô do meio. Então, principalmente nesse lote que tem um protocolo, a gente faz protocolo lá de 10 vacas na semana, depois do protocolo elas têm um corredor de acesso de preferência para esse robô, ele já divide entre os lotes e elas seguem no fluxo do robô. Então, essa parte do manejo, você tem que estudar muito bem, porque a parte do manejo reprodutivo talvez um pouco mais dificultoso no robô. Mas nada que você, estudando, pensando bem no design, não faça algo que facilite a tua vida. Daqui a parte que ele sai, que ele tem o portão que diz que se ela vai para a direita ou para a esquerda, porque como é compartilhado... Ele precisa disso para não misturar os lotes. E aqui é o laboratório. Ele é bem compacto. Ele fica no mesmo lugar do OCC ali. E ele é composto por 2 consumíveis, né? Tem um laboratório e tem o cassete, que é onde fica as análises. E quando você olha dentro do cassete, ele é igualzinho um teste de gravidez, assim. Só que ele é dentro de uma bobina que vai colocando várias, assim. E tem um outro que é o diluente que fica por trás ali que vai dosando. Então, ele é composto por isso. E o resto, a parte de dosagem de leite, ele usa da própria robô quando você faz o controle leiteiro, tudo é a mesma ferramenta. Aqui é uma foto um pouco melhor dessa parte do portão, que daí as vacas que vai pro lado de cá, ela passa por aqui, e as outras que vão pro lado da esquerda passam por aqui. Daqui é um pouco o nosso barracão aqui, nós estávamos forrando com areia, que é um manejo que tem que ser feito com muita paciência, por causa que as vacas não saem do sistema para fazer isso. Então, tem que desgasta um pouco mais nesses dias, porque tem que fazer com muito cuidado para depois que fazer, vamos dizer, a gente opta por jogá-las tudo para um lado, forrar de areia e trazer para o outro. Mas mesmo assim, depois a gente tem que passar um pouco da parcela de vacas pelo portão para não ficar muita aglomeração de vaca e acabar causando congestionamento. E aqui é o Opti do empurrando comida, que ele é a ferramenta que a gente está usando faz pouco tempo, desde a AgroLeite nós instalamos e estamos usando, e a gente está bem satisfeito com os resultados, porque principalmente dentro dos equipamentos que tem lá, é o que menos dá dor de cabeça, ultimamente. Tipo, ele pega... Mesmo, tipo, teve uma semana que estava muito complicado com a questão da energia lá na propriedade e tudo, e ele, como pôr no break, a bateria, ele tava lá empurrando comida sem parar, e nós ficava fazendo tudo desligada por causa desse problema de energia que nós estava tendo. E aqui é o monitor que eu tenho no meu escritório para ajudar ao manejo. Então, vamos dizer, como os robôs ficam dispostos um pouco distante, eu optei por comprar essa televisão tudo para acompanhar em tempo real todas as vacas. Então, você consegue ver essas vacas do robô 1, 2 e 3, que são daquele do lote 1 e 2, e os HN100 respectivamente de cada robô. Que daí você consegue monitorar quanto que tem de amostras restantes por causa desse número aqui, e se o funcionamento dele tá ok. Essa semana estava desativado porque por uma falha de comunicação eu deixei acabar o reagente. Daí, o que se resume às nossas rotinas? Um ponto que
que nem a Miriam falou, o robô ele fornece muito mais informação do que o normal. Então isso possibilita você saber muito mais o que está acontecendo com a vaca. Só que é um ponto que eu comento bastante com o pessoal, e eu que presenciei bastante isso, o robô ele não deixa você tocar ele mais ou menos. Ah, não, eu deixo lá o robô ordenhando, eu deixo que as vacas vão indo sozinha, tudo, a pessoa vai tocando e eu esqueço ele lá. Não é uma ferramenta para isso. Se alguém pensa em adquirir o robô por causa dessa questão, está muito enganado. Ele é uma ferramenta que ele vai ter... Se você está deixando muito a desejar em algumas questões de manejo, tudo, ele vai te indicar em queda de produção de leite. Ele, em vários momentos, vai apresentar queda de resultado, porque ele não é uma ferramenta para isso. É uma ferramenta para você que gosta de tocar o teu negócio na eficiência máxima, que gosta de acompanhar informações, tudo, você tirar muito mais leite que uma ordenha convencional. Mas ele dá um pouco mais de trabalho. Então, as minhas funções, eu acompanho um pouco da parte de dados reprodutivos, o Delpro, os alertas do Xi. O Xi é uma ferramenta que está em desenvolvimento ainda, mas é uma ferramenta que eu já utilizo bastante, que ele pega algumas informações da vaca para chegar na conclusão que ela está doente, ou que ela está com mastite, ou que ela tem baixo desempenho no robô. O que é baixo desempenho? Alguns animais, novilhas, ou até vacas, eles tendem a coiçar muito mais no robô, permanecer muito mais agitado e dificulta um pouco o tempo de ordenha. Então, vamos dizer, ele detecta que aquela vaca lá deu 90% das ordenhas dela, ela dá um tipo de coice. Então, vamos dizer, ele indica essa vaca e você vai lá verificar por quê. Às vezes, só o posicionamento do coxo de comida está errado. E era isso que estava ocasionando que ela tivesse baixo desempenho de ordenha. Então, é uma ferramenta que a gente está trabalhando muito com a Delaval e eu gostei muito do ponto que, tipo, antes ela só dava alerta de saúde sobre a vaca e não dava essa parte do robô. E eu comentei muito com a Mariane, principalmente, não, tem que ter na parte de eficiência de ordenha, é isso que importa, isso que faz a gente chegar nos 3.000 litros por robô, tudo. Que eles adicionaram essa parte de coice, tudo, e ajuda bastante nos manejos. A parte de verificar MMDI alto, que é a parte de mastite, a Miriam tem um OCC, eu não tenho, eu optei por não ter, mas ele também indica mastite de uma forma não tão detalhada, mas ele indica ainda mesmo assim as mastites. Então eu verifico se não tem alguma coisa que eles deixaram passar e eu distribuo as prioridades para o pessoal. Hoje, envolvido com a operação exclusivamente do robô, são 2 grupos de 3 funcionários. Como que eu coloco a disposição das atividades? Uma pessoa fica responsável pela parte de acompanhar o funcionamento do robô. Então, vamos dizer, ele vai acompanhar, ver se o tempo de ordenha não aumentou muito especificamente naquele robô, se por conta da areia não teve algum desgaste prematuro de peça que a revisão não vai pegar, ou se tipo, acabou um dos químicos, ou pré e pós-dip. Então, essa pessoa fica encarregada dessas funções. Daí, outra pessoa fica mais encarregada da limpeza da cabine. Então, eventualmente, uma vez por dia, ela faz a limpeza de uma cabine do robô. Que daí, vamos dizer, se cada pessoa pega uma vez por dia, eventualmente, na semana, todo mundo limpa uma vez um robô. Senão vai acumulando muita sujeira, tudo, e isso pode aumentar o índice de mastite nos robôs. E a terceira pessoa cuida da parte das camas. Tipo, a limpeza das camas, a limpeza das áreas de espera, dos corredores do robô. Então, a gente tenta dividir essas atividades. Só que, na troca de turno, e quem está de dia, na hora que eles chegam, eles vão obrigatoriamente fazer o treinamento das novilhas, os 3 juntos, para tomar o máximo de cuidado, que quando você faz em uma pessoa sozinha, você pode acabar, vamos dizer, se machucando, ou a pessoa se machucando, então é melhor fazer em várias pessoas para não ter esse risco e também não assustar tanto o animal. Então, eles chegam os 3, vai primeiro cuidar dos treinamentos, fez todas as ordenhas desses animais novos, daí cada um vai para suas atividades.
E a pessoa que faz o cuidado com os robôs também checa essa parte de medir alto, alertas do Chico, que eu comunico a ela, mas ela também sabe ver quando eu não estou na propriedade, que né, no caso hoje, e acompanhar o fornecimento de ração. O porquê que eu coloquei essa do fornecimento de ração, e eu acho muito importante isso. O sistema de ração que a gente tem aqui, em alguns momentos ele pode dar uma falha. Então vamos dizer, a rosca lá parou de funcionar e você não tá, aquela linha de robô ou os robôs específicos não estão recebendo ração. E ele demora para te avisar isso. Porque o sistema acha que está indo ração, porque ainda na rosca tem ração, mas na hora que acaba ou eventualmente as vacas começam a ficar um pouco ansiosas porque elas não estão recebendo a ração que elas tinham que ganhar, você acaba prejudicando muito na tua parte de voluntariedade e tudo, e até você resolver esse problema demora para elas entender que voltou a ração no robô. E quando elas sabem que volta, elas vão ficar lá tentando atrapalhar o fluxo do sistema porque elas querem comer aquilo que elas não comeram por causa da falta de ração. Então a pessoa, ela sempre foca antes na hora que ela chega, se todos os robôs estão recebendo ração normal e se o sistema está funcionando bem, além dos níveis no silo, né? Tanto que um ponto que a gente priorizou é colocar uma câmera dentro do nosso silo de ração que avisa por mensagem quando vai acabar a ração, que já aconteceu eventualmente num dia que eu estava viajando, tudo, de repente, acabou a ração de uma hora para outra, porque a gente estava com problema de internet, e de repente ele atualizou os dados tudo de uma vez e disse que acabou a ração. Daí a gente teve esse problema. Então optei por um sistema por fora, além do sistema que o robô entende, como uma garantia de segurança. Hoje na fazenda nós estamos com em torno de 1.700 animais totais, 500 em lactação no VMS, 250 no ordenha convencional. Bastante gente me pergunta por que se eu vou crescer mais com o robô para incluir esses 250 em VMS e tudo. Eu sempre opto por deixar esses animais aqui porque a gente não gosta muito de estar descartando vaca. Então, os animais que não dão certo aqui ou por algum motivo estão com problema de casca, eventualmente por causa da areia ou de machite, tudo eu utilizo a ordenha convencional como acessório do robô. Para as vacas que estão aqui, são as vacas que estão plenas. Sempre trabalhar com as vacas plenas aqui, na ordenha convencional só as vacas que precisam de um tratamento um pouco melhor de visualização da pessoa ou de manejos de medicamento ou curativo ou algo do gênero. Hoje a produção total nos meus VMS está com 23 mil litros em 9 VMS. A produção total está em torno de 30 e 500. Está variando bastante no dia. A média que eu estava nos VMS quando a gente fez esse slide estava 46,1, hoje está 45, ele flutua bastante conforme o horário do dia. E na fazenda geral, considerando os dois sistemas, está com 40 kg de média. A produção média de lactação está chegando a 13.800. O número de serviços está a 3 e o período de serviço está a 75 dias. Um ponto que eu identifiquei bastante no robô, que eu estou optando muito por querer aumentar esse número de novo. Eu já era 60, eu aumentei para 75, eu estou querendo aumentar para 100. Por conta desse índice aqui de produção média por lactação. O que eu reparei muito é que conforme a gente vai melhorando estratégias de manejo, tudo, os animais no final da lactação eles não chegam com produção baixa. Eu tenho uma grande parcela de animais, acho que agora está chegando quase 50% dos animais que eu vou secar, que mesmo eu cortando a ração tudo, eles estão dando 40 litros de média. Uma parte chega em 25, outras com 30, mas grande parte eles chegam com 40. Então eu posso ainda assim aumentar um pouco o período de ar, porque a gente, por causa do nosso modelo de negócio, a gente sempre opta por comprar animais. A gente é um jeito que a gente trabalha por conta de outros setores do nosso negócio, que às vezes a gente recebe em animais, então a gente opta por ter menos novilhas do que o ideal. E mesmo assim a gente tem bastante. Então nesse ponto a gente prefere aumentar para ter aproveitar mais a lactação da vaca, querendo não desgastar tanta vaca com várias crias, e também, por consequência, produzir mais por lactação.
Hoje nossos dados de CCS-CBT são esses. A CCS-CBT, hoje a gente tá, como a gente está... Tem vários... A gente acabou de colocar robô em vários... Vamos dizer, a gente acabou de colocar, foi ano passado, mas eu acho meio recente ainda pelo jeito que as coisas estão acontecendo. Tem vários outros manejos que nós temos que ajustar dentro da parte de limpeza para diminuir esses números. Porque a minha CBT está um pouco mais alta, minha CCS está um pouco mais alta por causa que eu não estou fazendo o número de limpezas ideal que o pessoal da Delaval me recomenda, que é 3 limpezas. Por conta de ter algumas partes da limpeza que são meio manual e o que era para limpeza levar 25, 30 minutos está levando 1 hora e pouco por limpeza. Então é como se eu tivesse fazendo 2 limpezas a mais que uma pessoa normal. Só que eu não estou fazendo isso, mas eu perco muito tempo. E outro ponto que a gente reparou bastante quando a gente mudou para a ordenha robótica é os nossos índices de gordura e proteína subiram bastante. A gente trabalhava com 3,80 e 3,30, 3,25 de proteína e o fato de a gente ir para a ordenha robótica, que elas ficaram muito mais confortáveis, tudo esse número subiu bastante. E a nossa conversão para cada 1 quilo de comida que dá, produz 1,11 de litros de leite. O ponto que o Pedroso comentou, e eu acho que o melhor ponto do robô é que você consegue controlar muito melhor o score das suas vacas dentro do robô. Então, vamos dizer, você não dá muita comida para aquela que precisa emagrecer e não dá pouca comida para aquela que precisa produzir leite e tudo. Então, isso ajuda você na eficiência alimentar para você ter muito mais rendimento e eficiência. Como eu comentei, são 6 pessoas envolvidas somente com a parte do robô, além de mim, e 26 pessoas no total da operação da fazenda. Então a gente consegue ter, vamos dizer, tem uma conta que meu pai sempre me ensina que você tem que ter menos de um funcionário por 1.000 litros de leite, que daí você está ganhando em eficiência. Então, vamos dizer, essa pessoa aqui, cada pessoa está convertendo, se não me engano, 1.150 litros de leite dentro da operação. A nossa meta é chegar em 1.500. Daí uma mensagem final quando eu e meu irmão escolhemos o robô, não foi por causa de, além daquelas outras informações, mas foi por causa que nós gostamos do comportamento dos animais dentro do robô. São animais muito mais tranquilos, você cria muito mais vínculo com os animais dentro da operação, porque eu vi que, a taxa de descarte nossa dos animais caiu bastante. A gente via, aquele animal na primeira lactação, depois ele caminhava para a segunda, para a terceira, ele estava lá com a gente, e o animal lembrava da gente, várias vezes, que nem quando a gente fez as filmagens lá, o pessoal me perguntando, viu, o que essa vaca veio, o que essa vaca fica te seguindo aí? Ele fala, não, é porque eu que fiz o treinamento dela lá na primeira ordenha, tudo, e eu acho muito interessante isso dentro da parte do robô, que você cria muito mais vínculo animal e vamos dizer, quem preza pela saúde e bem-estar, eu acho que tinha que pensar consideravelmente em colocar esse ponto quando for escolher uma ferramenta dessa. E eu agradeço a presença de todos. Grande Gustavo, muitíssimo obrigado. Uma lembrancinha. Estamos realmente felizes de ter você como parceiro nosso.